Olá, nesse vídeo eu vou te falar como lidar melhor com as lembranças ruins. Então, se você quer aprender mais sobre isso, vem comigo. Bom, as lembranças são experiências aí que a gente vivenciou, no passado e que estão carregadas de emoções na nossa vida. Você já ouviu aí uma frase que diz assim, que depressão é excesso do passado e ansiedade é excesso do futuro? É uma frase comum, mas eu não vou dizer que é uma verdade absoluta, porque em saúde mental nada é absoluto, mas ela tem ali um fundinho de verdade. Existem histórias da nossa vida que, se a gente não elabora e não supera aquelas experiências, se tornam verdadeiros pesos emocionais. E isso abre sim a possibilidade de você desenvolver um adoecimento, seja depressão ou outra condição emocional. Por isso é muito importante, você se permitir, se abrir, entrar em contato com essas situações que você percebe que não superou muito bem, para que você não viva mais carregando esses pesos emocionais. Eu me lembro uma vez de estar conversando com uma pessoa sobre a importância das lembranças na nossa vida, e o quanto elas afetam o nosso presente e tal. E aí essa pessoa, ela sabe da abordagem que eu atuo na psicologia, que é a abordagem existencial. Para quem não sabe, na faculdade de psicologia é apresentado a gente algumas linhas teóricas e que é chamado ali de abordagem. Então existe a psicanálise, existe a comportamental, existe a existencial e muitas outras também. E nessa linha teórica que eu escolhi, que foi a abordagem existencial, é uma linha que não acredita muito que as soluções e respostas da vida de alguém estão todas no passado. E aí, por causa disso, essa pessoa me perguntou assim: Júlia, você trabalha com questões do passado quando você está atendendo, mesmo você sendo da abordagem existencial? E aí eu falei que sim, porque lá no ambiente terapêutico, o que importa é o que a pessoa está trazendo ali. Então não interessa se foi uma situação do passado, mas se aquela dor acontece no presente, é isso que é o mais importante e precisa ser cuidado. Então existem ali experiências que são do passado, mas que ainda estão tão vivas na pessoa, que é como se estivesse acontecendo agora. Então a gente pode dizer que tem muitas situações do passado que tem ali um significado muito mais forte no presente, porque aquelas dores emocionais ainda estão ali. E a prioridade vai ser sempre o que a pessoa traz, independente se é sobre passado, presente, futuro. Dentro do atendimento, a gente vai priorizar tudo que a pessoa disser. Tudo vai ter o seu valor e a sua importância. E o mais importante disso é proporcionar uma saúde emocional para aquela pessoa, oferecendo condições para que ela supere essas experiências que a marcaram tanto. Então é importante que você saiba que só você é capaz de perceber em si mesmo se você carrega esses pesos emocionais do passado ou não. É claro, gente, que um peso ali emocional do passado não é qualquer situação difícil ou ruim que você tenha passado, mas é aquela que te marcou de uma forma diferente. Por isso que só você vai ter condição de observar isso. O peso emocional que eu estou dizendo não é de qualquer situação, mas ele é quando você não superou uma situação que você já viveu e você percebe ainda reflexos desse acontecimento na sua vida do presente. Ou seja, você se sente afetado por aquela experiência até hoje. Mas a gente também não deve colocar como regra de que toda situação difícil ela não foi superada. Algumas pessoas passaram por situações difíceis, por exemplo, período de privação na infância, muita dificuldade financeira, sentia ali falta das necessidades básicas na infância, mas ao passar o tempo e viver outras fases da vida, não sente esse período da vida como algo traumático. Eu mesmo já ouvi muitos relatos desse tipo, de pessoas que passaram por contextos assim e contam no futuro como algo superado, porque por mais que tenha faltado recursos financeiros ali, um contexto de pobreza, não faltou o afeto, não faltou o amor e preencheu ali aquela pessoa emocionalmente. Então saiba que não é qualquer situação do passado, não é qualquer situação difícil que pode se tornar um peso emocional na vida de alguém. Então essa experiência é diferente daquela pessoa, por exemplo, que viveu um episódio de se sentir abandonado por alguém
alguém. Então, eu vou dar um exemplo. Pode ser que alguém tenha passado uma situação de separação dos pais ainda na infância, e aí essa criança interpretou a saída do pai como um abandono a ela. Então, depois ela percebe que essa experiência marca naquele momento e no futuro ela percebe que ficou ali um medo de abandono e como isso atrapalha os seus relacionamentos. Na hora de estar com pessoas, ela fica sempre com aquele medo de ser abandonada. E aquele medo do presente, ela percebe depois que tem ligação com aquele evento do passado. Não é uma regra, não é uma relação de causa e efeito direta sempre. Por isso que cada caso é único. E você, somente você, vai ter condição de perceber se existe uma ligação com suas dores do presente com aquilo que você já vivenciou no passado. E se tiver uma ligação, é necessário que você desenvolva ali formas de superar essas dores emocionais. Eu vou relatar aqui algumas experiências de alguns casos que eu atendi, que eu vi que situações do passado se tornaram verdadeiros pesos emocionais. A primeira é a do sentimento de culpa de ter feito algo. Eu já atendi pessoas que se sentiam extremamente culpadas por coisas do passado e não conseguiam oferecer o auto-perdão. E isso se tornou um peso emocional para aquela pessoa, principalmente quando ela não conseguiu compensar ou então mudar ali o resultado daquela atitude que ela fez que foi equivocada, que foi errada ou que deu a consequência que ela não queria lidar. Então, o sentimento de culpa é algo muito pesado e que é extremamente importante você oferecer o auto-perdão para elaborar essa culpa e se livrar desse peso emocional. Outra coisa também que eu já vi nos atendimentos se tornarem esse peso emocional é o arrependimento de não ter feito algo. Então, isso pode acontecer quando você deixa passar oportunidades importantes da sua vida e que você ficou paralisado, depois não se viu com outra chance de realizar aquilo. Então, a culpa de não ter feito, o arrependimento, de ter ficado na omissão ou se sentindo ali impotente em uma situação, isso também traz muito peso emocional. Outra situação pode ser uma palavra que você recebeu de alguém importante, tá? Quando você recebe uma palavra de ofensa, a maioria das vezes o peso daquela palavra vai estar muito ligado a quem disse aquela palavra para você. Então, às vezes, ouvir uma ofensa de uma pessoa estranha, que não importa, não tem nenhum significado para você, não tem o mesmo valor do que você ouvir uma ofensa de alguém da sua família, alguém que é muito importante para você. Então, palavras de ofensa, atos também violentos ali na sua direção, seja uma situação ali de abuso físico, tá? De abuso sexual, isso também pode trazer marcas importantes para o emocional dessa pessoa e se tornar esse peso. Outra situação também que eu vi se tornar um peso na vida de algumas pessoas é a traição. O sentimento de ser traído também pode ser algo muito forte, tá? Imprimindo ali na pessoa a experiência de não ser suficiente, de não ser adequado, o quanto isso também afeta bastante a autoestima dessa pessoa e precisa iniciar, sim, um processo de superação através do fortalecimento dessa autoestima. A experiência do bullying, por exemplo, é algo que pode trazer marcas e se tornar um peso emocional, e isso é algo que pode acontecer em qualquer idade. Eu sei que a gente vincula o bullying muito relacionado à adolescência, mas em qualquer idade existe um bullying na fase adulta, que acontece nas relações de trabalho. Também existe o bullying infantil, que mesmo que possa parecer inocente, traz sim marcas significativas para a pessoa e que pode repercutir em outras fases da vida. Então, existem situações que a gente não percebe a dor quando acontece, mas a gente vai ignorando aquilo, a gente não fala mais sobre aquilo, não mexe, não elabora aquela experiência e no futuro aquelas repercussões aparecem. Então, é sobre isso que eu estou dizendo aqui. É claro que você não vai me ouvir falar que o passado te determina, porque eu não acredito nisso. Mas se você não cuida dos significados das experiências na sua vida, você vai perceber que esse passado te afeta, mas ele não te determina se você se posicionar diante dele para superar aquela situação. Lembra do que eu falei no começo do vídeo? Aquela frase que depressão
depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro? Bom, eu me lembro aqui agora de um exemplo que faz com que essa frase não seja absoluta, como eu mesma afirmei. Eu já atuei também em um caso de que uma paciente ela tinha crises de ansiedade todas as vezes que ela se lembrava de um evento traumático do passado dela. Então percebe que nesse caso a ansiedade não tinha a ver com o futuro, mas com o episódio que ela vivenciou e que ela ainda não tinha superado. Aquela emoção era tão intensa, né, que fazia com que ela se sentisse ameaçada. Porque a ansiedade, ela não tem a ver necessariamente com o futuro, mas ela tem a ver com a sensação de ameaça que a sua mente está interpretando. Então, se lembrar daquele passado deixava ela exposta às emoções e isso desencadeava aquela crise de ansiedade. Então, percebe a importância de você parar para observar a sua história, né? Analisar a sua vida, as suas emoções, tudo que você passou até aqui, para que você não espere adoecer ou desenvolver crises de ansiedade para dar atenção àquilo que você andou ignorando ali ao longo da sua vida. Então, se você está aí se perguntando se tem ou não lembranças ruins que afetam o seu presente, se você não sabe se tem ou não pesos emocionais, eu vou te passar aqui agora, né, um exercício prático que você pode fazer para te ajudar a identificar isso. Pega aí o papel, uma caneta e começa a anotar situações da sua vida que você acha ali que te marcou. Deixe as lembranças virem, não bloqueie esses pensamentos não, comece a anotar as situações. Se você perceber que está com dificuldade de lembrar, faça isso de forma cronológica. Comece a ir lá atrás, nas experiências mais antigas, anote ali o que você lembrar e vem acompanhando ali de forma cronológica as suas experiências. Se você perceber que você está se lembrando facilmente, você não precisa usar esse critério de ordem cronológica. Você pode colocar na ordem de importância. Começa a escrever qual situação mais te marcou e faça esse exercício. Assim você vai perceber qual situação teve mais impacto na sua vida. Depois que você expressar nesse papel as situações que te marcaram de alguma forma, mesmo que você não entenda muito o porquê você está anotando aquilo, comece a observar a sua realidade do presente e se você percebe se tem uma ligação ou não com a forma que você é no presente. Isso também é um exercício que vai envolver o autoconhecimento, até porque você vai precisar se observar no presente para tentar encontrar algum ponto de ligação com as experiências do passado. Pode ser que você encontre, pode ser que não, mas isso é um exercício que vai te ajudar a entrar em contato com as suas emoções, com as suas lembranças, e isso traz sim um resultado importante na sua vida. E pode ser que você encontre aí respostas que tenham significados importantes para você. Não dá para tomar um remedinho, né, e apagar da memória tudo que você passou. Por isso é importante você elaborar, que é quando você se permite entrar em contato com aqueles sentimentos. Pode ser que você sinta uma angústia, tá? Ao entrar em contato com aquelas experiências, mas é importante que você sustente esse processo, porque é o que antecede a superação daquele evento. E superar também tem a ver com dar novos significados e sentidos e também tem a ver com a aceitação daquela experiência na sua vida. Outro ponto importante é que é necessário que você entenda que é um processo. Se você estiver vivendo a sua vida nessa lógica rápida, acelerada, tudo precisa ser instantâneo, você vai perceber que quando o assunto é emoções, sentimentos, não funciona assim. Então saiba que é um processo você elaborar cada situação que você passou e superar cada situação difícil para você. Então é um processo, mas comece, dê o primeiro passo. Você vai ver que você não pode mudar o evento da sua vida, mas você pode transformar o significado que ele tem na sua vida. E isso vai fazer toda a diferença para ter uma vida emocional mais saudável. Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Não deixe de se inscrever. Eu quero te convidar também a se inscrever aqui no canal para acompanhar os vídeos que saem toda semana. E a gente se vê no próximo vídeo.